Muito bem, não sei se alguma vez pensaram se estão prontos para os eventos finais. O que é que vocês acham? O livro de Apocalipse, por exemplo, fala de coisas estranhas, fala de problemas, de angústia, de guerra, de destruição. Fala ou não? O que é que vocês acham? Sim? Ok. Mas isso que está no livro do Apocalipse, na profecia, é para toda a gente? Ou melhor, é para nós termos medo do que vai acontecer, temos receio dos eventos finais? O que é que vocês acham também? Muito bem. Nós vamos começar abrindo a Bíblia em Apocalipse, capítulo 7. Vamos só fazer uma pequena introdução, está bem? Para depois começarmos a entrar em assuntos um bocadinho mais profundos. Apocalipse 17, versículo 1 a 2. Não sei se conhecem esta profecia, mas é uma profecia muito interessante. Diz: depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Quantos cantos é que tem a terra? De certeza? A terra não tem cantos, certo? Então estamos a falar de linguagem simbólica, tá? Ok. Retendo os 4 ventos da terra, tem 4 ventos a terra? Para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, aos quais fora dado que danificasse a terra e o mar. Bom, se nós tivéssemos tempo, nós íamos ver ponto por ponto o que está aqui a dizer. Como não temos, eu vou colocar no ecrã, tá bom? Dicionário profético, cada símbolo, o significado e onde está na Bíblia. Então, 4 cantos da terra significa o quê? Toda a terra. Os 4 ventos significam em todas as direções, mais uma vez uma forma global da terra. O vento, neste caso, quando diz que o vento soprasse sobre a terra, quer dizer a ira ou a destruição. A ira de Deus. É isso que quer dizer. Que está em Salmos 55, em Jeremias 49. A terra é um local onde tem poucas pessoas. Penso que conhecem alguns destes significados. E o mar e as águas são locais onde tem muitas pessoas, de acordo com Apocalipse 12 e Apocalipse 17. Tá bom? Então, se nós relermos o texto, ele torna-se mais claro. Diz que os anjos estão a reter o quê? A destruição vir sobre a terra. É isso que diz. Mas depois diz o seguinte, olha, reparem bem. Para que o vento, que é a tal destruição, venha então sobre a terra, que é os locais com poucas pessoas. Sobre o mar, que é os locais com muitas pessoas. E contra o quê? Árvore. Isto é estranho, não é? Mas é o que o texto diz? Sim. Muito bem, já vamos ver o que é árvore. Mas depois diz que alguma coisa relacionada com o selo de Deus vivo vai acontecer e então essa destruição vai chegar à terra. Mas reparem que quando chegar, ela vai danificar o quê? A terra e o mar. O que é que não vai danificar? A árvore. Até aqui, todos perceberam? Sim? Agora o que é que falta? Sabemos o que é a árvore. O que é que quer dizer esta árvore? Reparem bem o que é que diz o Velho Testamento, Isaías. Falando sobre a nova terra. E eles edificarão casas e as habitarão. E plantarão vinhas e comerão o fruto delas. E continua a descrever a vida um dia na nova terra. Mas depois diz assim, porque os dias de quem? Do meu povo são como os dias da árvore. São os meus escolhidos. Então o que é a árvore? Os escolhidos do Senhor, o seu povo. E se ainda tivéssemos dúvidas, em Jeremias diz, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas. Então, em profecia, a árvore é aqueles que confiam no Senhor, que fazem parte do seu povo.
Então reparem bem no que diz este texto. Esta profecia está-nos a dizer assim: vai haver destruição no tempo do fim? Vai. Vai haver. E isso está relacionado com o selo do Deus vivo. Mas a promessa de Deus é: a árvore não será danificada. Esta profecia é para nós hoje. Deus está-nos a dizer: vêm tempos terríveis? Vêm sim. Mas eu tenho um plano para cada um de vocês. Que vocês sejam esta árvore. E eu quero vos proteger do que vai acontecer a este mundo. E então nós precisamos estar atentos. Precisamos saber exatamente o que é que vai acontecer para não sermos enganados. Porque os enganos do tempo do fim vão ser muito, muito fortes. Nós já vamos ver quais eles são. Bom, selo de Deus vivo todos sabem o que é, mas rapidamente o selo era algo que era usado para autenticar leis, autenticar documentos. Por exemplo, vocês conhecem a história de José, quando ele foi posto como segundo no reino do Egito, o que é que o faraó lhe deu? Um anel, para ele fazer o quê? Selar, para ele autenticar as leis. O que ele autenticasse era a palavra de rei, era lei. Portanto, o selo de Deus está relacionado com a lei. Identifica a quem pertence, o seu cargo, o seu território, e o selo de Deus vive então o quê? Onde é que nós podemos encontrá-lo? Na sua lei. Precisamente o seu selo se encontra no quarto mandamento e identifica a quem pertence a Deus, identifica o seu cargo, que é o Criador, e identifica o seu território, que é toda a terra. Isto é só uma introdução que estamos a fazer. Então o sábado encontra-se na lei como o selo do Deus vivo, identificando o legislador, o seu direito de governar, e é um sinal e um teste de obediência. Ok, estamos quase a terminar esta introdução, para entrarmos agora no assunto interessante, porque a Bíblia depois fala que em Apocalipse 13 que existe algo contrário ao selo de Deus, que é o quê? Exatamente. E diz que essa marca vai ser colocada onde? Ou na mão direita ou na sua fronte. Como é que nós explicamos a alguém que nunca ouviu falar de leis dominicais pela Bíblia isto? O que é que isto é? Reparem, ao dizer que é uma marca na mão ou na fronte, está a citar, a referir-se a Deuteronômio capítulo 6. Conhecem Deuteronômio capítulo 6? Antes de irmos a Deuteronômio capítulo 6, o que é que tem em Deuteronômio capítulo 5? Alguém sabe? Muito bem. Os 10 mandamentos estão 2 vezes na Bíblia. Êxodo 20, Deuteronômio 5. Certo? Agora reparem bem o que diz em Deuteronômio 6. Versículo 1. Termina os 10 mandamentos. Versículo 1. Estes são os... Está-se a referir a quê? À lei de Deus. Aos 10 mandamentos. E depois diz então... Ensinarás a teus filhos... Falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho ao deitar e ao levantar-te. E depois, como é que nós sabemos que a marca da besta tem a ver com a lei? Porque o texto diz, também as atarás como sinal na tua mão e serão por frontais entre os teus olhos. Aquilo que Deus planeou para a sua lei, que é para o seu povo ter a sua lei onde? O que é que quer dizer na mente e nas mãos? O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu devo aceitar, entender, compreender, mas também pôr em prática, em ação. E eu agora em maio estive em Israel, já é a segunda vez que estive em Israel, e eles acham que isto é literal. Eles literalmente atam uma caixinha na sua testa com os 10 mandamentos lá e enrolam uma fita no seu braço porque eles estão a cumprir o que está aqui. Acham que eles estão corretos? Não, porque isto não é literal. Isto é o quê? É espiritual, é simbólico. A dizer que nós devemos aceitar o sábado e agir em conformidade. E reparem, diz assim, reparem bem, sinal na mão e nos frontais. Basta eu acreditar no sábado.
O que é que quer dizer e? Quer dizer que basta um deles? Não. Tem que ser o quê? Ok. Repararam o que é que diz em Apocalipse? Reparem aqui. Ou. Para estar do lado de Satanás, basta um deles. Para estar do lado de Deus, tem que ser os dois. Estão a perceber a diferença? Mesmo que eu acredite que o sábado é verdadeiro, se eu não agir em conformidade, eu estou do lado de quem? Estou do lado de Satanás. Muito bem. Vamos então ver quais são os enganos. Eles próprios, Roma, eu sou de um país 90% católico, um dos países que à força tentou levar a mensagem católica a todo o mundo, mas eles próprios reconhecem que são os autores da marca da besta. O domingo é a marca de nossa autoridade. A igreja está acima da Bíblia. Essa transferência da prática do descanso sabático é a prova desse facto, fonte católica. Uma marca do poder eclesiástico e autoridade em questões religiosas. Muito bem. Isto foi a introdução que falámos então de quê? Duas coisas importantes. É isto que vai fazer a diferença no tempo do fim. É eu aceitar o selo do Deus vivo, aceitar o sábado, mesmo a minha vida estando sendo posta em perigo, ou eu me conformar com o mundo, que vão aceitar uma lei que vai colocar o domingo como dia de descanso. Este sempre foi o centro da mensagem adventista, desde o início. E eu digo-vos agora, neste preciso momento, como vamos ver amanhã, tudo está pronto. Vamos então ver. Apocalipse 13, nós não temos tempo para estudar com detalhe, fala-nos de dois poderes. Versículo 1 ao 10, de um poder de uma besta, de um animal selvagem que saiu do mar, que representa o poder então de Roma papal. Do versículo 11 até ao final fala de outro poder, de uma besta, de um animal selvagem que saiu da terra, que representa quem? Os Estados Unidos da América. Então nós vemos que este segundo poder vai fazer uma imagem ao primeiro poder. O que é que quer dizer isto, fazer uma imagem? Por exemplo, ao bocado tirámos uma fotografia lá fora. E eu depois posso ver a fotografia. Ela é parecida comigo, a fotografia? É ou não é? Sou eu na fotografia? Não sou eu estou aqui. É uma imagem minha. Mas é o quê? É muito semelhante. O que é que vai acontecer? Aquilo que aconteceu no passado vai voltar a ser imitado no futuro. E o que é que aconteceu no passado? O que é que está descrito em Apocalipse 1 a 10? A autoridade que este poder exerceu perseguindo os santos do Senhor. Aqueles que, como vimos em Apocalipse 7, aceitam o selo do Deus vivo. Então nós vamos rapidamente ver o que aconteceu no passado. Não sei se conhecem a história do decreto dominical no passado, mas em poucos minutos nós vamos rever. Já ouviram falar do imperador Constantino? O imperador que mudou a história. Este homem teve uma visão extraordinária. Ele é um homem muito inteligente. Até o ano de 313, todos os cristãos eram perseguidos e muitas vezes eram mortos. Ser cristão, dizer eu sou cristão, significava estar condenado à morte. E este homem mudou tudo e ele assinou um decreto chamado Decreto de Milão, em que pôs fim à perseguição religiosa e fez a primeira lei de liberdade religiosa, em que cada um era livre de escolher a religião e o Deus que deseja adorar. Este homem, que era um seguidor do Sol Invictus, era o seu Deus, então tornou-se o primeiro imperador a professar o cristianismo. E sabem porquê que diz professar o cristianismo? Alguém sabe porquê? Porquê que não diz o primeiro imperador cristão, mas diz a professar o cristianismo? Eu vou citar livros de história, está bem? Não é a minha opinião, livros de história.
Ele nunca participou numa liturgia cristã. Ele nunca foi batizado. E 2 dias antes da sua morte, ele fez um sacrifício aos deuses pagãos para tentar a sua cura. Ok? Portanto, os próprios historiadores dizem que a sua conversão, se calhar, foi mais política do que real. Alguma coisa se passou lá, mas ele continuava com as suas visões também pagãs, ao ponto de que apenas 8 anos depois de ele ter assinado a liberdade religiosa, ele assinou esta lei. Olha, vamos ler esta lei juntos. Olha, tentem adivinhar como é que se chama esta lei. Que todos os juízes e todos os habitantes da cidade e todos os mercadores e artífices descansem no venerável dia do sol. Não obstante atendam aos lavradores com plena liberdade ao cultivo dos campos, visto acontecer a miúde, que nenhum outro dia é tão adequado à semeadura e do grão e ao plantio da vinha. Édito de Constantino, 321. Reparem, o que é isto? Alguém sabe o que é esta lei? É uma lei dominical. É a primeira lei dominical da história. Foi assim que começou no passado. Está aqui a fonte. E agora reparem, o que é que acham que aconteceu aos cristãos quando esta lei saiu? O que é que acham que aconteceu? Reparem bem, eles tinham acabado de sair de 3 séculos de perseguição. Houve uma lei de liberdade religiosa. Finalmente eles podiam adorar o seu Deus e guardar o sábado. 8 anos depois vem uma lei dominical. Como é que acham que eles se sentiram? Preocupados? Não preocupados? O que é que vocês acham? Vocês ficariam preocupados? Vem aí a perseguição outra vez. Eles ficaram tão preocupados que o Constantino teve que fazer uma nova lei a explicar, estão ali os livros de história onde está tudo isto, para tentar solucionar a polémica de guardar o sábado. Então ele decretou que não se aplicava nem aos cristãos, nem aos judeus. Este texto deste livro de história é extraordinário. Está a dizer que ficaram tão preocupados, porque pensavam que voltava à perseguição, que teve que haver um novo decreto a dizer isto não se aplica a vocês. Isto é uma prova histórica, que os cristãos do século IV guardavam o sábado. Muitos dizem que não, que os cristãos já não guardavam o sábado desde o primeiro século. Isto é uma prova histórica, existem muitas provas destas históricas. Os cristãos, ainda na sua maioria, guardavam o sábado no IV século. Mas o que é certo é que, apesar desta primeira lei dominical não afetar os cristãos, foi apenas o primeiro passo. Logo de seguida, começaram-se as coisas a complicar. Mostrando-se insuficientes os decretos de concílios, foi rogado às autoridades seculares, isto é mais tarde, que promulgassem um édito que inspirasse o terror ao povo e obrigar-se a abster-se do trabalho ao domingo. Mais tarde, foram impostas novas leis e foram dados mais autoridade, impostas novas leis pelas autoridades civis para toda a cristandade. E continuou primeiro com penas de multa, depois, mais tarde, o retirarem os bens às pessoas, mais tarde foram escravizados e, por fim, condenados à morte. Então, resumindo, no passado, houve um início, uma lei dominical que não afetou o povo de Deus, mas rapidamente houve uma nova que já começou a afetar. Depois outra que pôs em causa os seus bens, outra que pôs em causa a sua liberdade e, por fim, a condenados à morte. Foi isto que aconteceu no passado. Agora a pergunta que nós vamos fazer é a seguinte. Se a Bíblia nos diz que vai haver uma imagem, será que isto também vai acontecer no futuro? É a resposta que nós vamos dar um bocadinho hoje e o resto amanhã. Então, em Apocalipse 13, 14, diz-nos o seguinte. O tempo já está a acabar, e não vou a meio, mas o tempo já está a acabar. Diz-nos o seguinte,
que, por meio de sinais, enganava os que habitavam sobre a terra para que fizessem uma imagem à besta. Então, reparem bem, para conseguirem fazer aquilo que aconteceu no passado, o que é que eles têm que fazer a este mundo? Têm de enganar. E eu queria vos dizer que este engano é muito subtil. Vamos ver rapidamente da própria fonte. Não sei se conhecem esta encíclica, Laudato Si. Nós vamos ler um bocadinho para percebermos então quais são esses enganos. Reparem, diz o seguinte: há necessidade de cada um de se arrepender do seu próprio modo de maltratar o planeta. Porque todos, na medida em que causamos pequenos dados ecológicos, somos chamados a reconhecer nossa contribuição, pequena ou grande, para a desfiguração e destruição do ambiente. Vivemos já há muito tempo na degradação moral. Baldamo-nos à ética, à bondade, à fé, à honestidade. Chegou o momento de reconhecer que esta alegre superficialidade de pouco nos serviu. Está a identificar aqui dois problemas. Quais são os dois problemas? Primeiro problema. Problema ambiental. Segundo problema. Moral. Certo? Está a identificar dois problemas. Fala-nos e continua a falar da mudança climática, dizendo que é pecado, que é destruir a natureza. E então apresenta uma solução. Uma solução para o problema ambiental e para o problema moral. Qual é essa solução? É uma solução extraordinária. Esta responsabilidade perante uma terra que é de Deus implica que o ser humano, dotado de inteligência, respeita as leis da natureza. Nessa linha, o descanso... O que é que diz o texto? O que é que diz o texto? O descanso do sétimo dia não é proposto só para o ser humano, mas também para descansem o teu boi e o teu jumento. Dizendo que o descanso do sétimo dia é importante também para a natureza. Muito bem. Assim nos damos conta de que a Bíblia não dá lugar ao antropocentrismo despótico que se desinteressa pelas outras criaturas. A tradição bíblica estabelece claramente que esta reabilitação implica a redescoberta e o respeito dos ritmos inscritos na natureza pela mão do Criador. Nós acreditamos nisto? Acreditamos que o Criador pôs ritmos na natureza? Sim? Acreditamos? Nós acreditamos que existe um ritmo semanal na natureza? Sim? E ele está a dizer que temos que voltar a esse ritmo. Isto está patente, por exemplo, na lei do Shabat. No sétimo dia, Deus descansou de todas as suas obras. Deus ordenou a Israel que cada sétimo dia devia ser celebrado como um dia de descanso, um Shabat. Até aqui, concordam com esta? Ok. Vamos ver a conclusão? A participação na Eucaristia é especialmente importante ao domingo. Esse dia, à semelhança do sábado judaico, é-nos oferecido como um dia de cura das relações do ser humano com Deus, consigo mesmo, com os outros e com o mundo. A Eucaristia é em que dia? Domingo. A lei do repouso semanal impunha a abster-se do trabalho no sétimo dia, para que descansem o teu boi, o teu jumento e tomem folga o filho da tua serva e o estrangeiro residente. O repouso é uma ampliação do olhar que permite voltar a reconhecer os direitos dos outros. Assim, o dia de descanso, cujo centro é a Eucaristia, que dia que ele está a falar? Domingo. Difunde a sua luz sobre a semana inteira e encorajam a assumir a cuidado da natureza e dos pobres. O domingo é a solução para a natureza, para os problemas climáticos e para os problemas morais. Concordam que estes dois problemas existem no nosso mundo? Concordam que esta é a solução? Não. Esta é voltar àquilo que já aconteceu no passado. Não sei se sabem, mas o Espírito de Profecia refere exatamente estes dois argumentos. Os argumentos científicos e que os argumentos morais iriam ser usados. Diz o seguinte no Grande Conflito: esta mesma classe apresenta a alegação de que a corrupção, que rapidamente se alastra, é atribuível em grande parte à profanação do
Descanso. Está a falar de corrupção de quê? Está a falar de corrupção moral. A imposição da observância do domingo melhoraria grandemente o quê? A moral da sociedade. O que é que ela está a dizer? Que no tempo do fim vão usar o argumento da moralidade para impor o descanso dominical. Insiste-se nisso. E qual é o outro argumento que ela diz? Nesta geração muitos há cujos olhos se tornam ofuscados pelo resplendor das especulações humanas. Da falsamente chamada ciência. Não percebem a rede e nela caem tão facilmente, como se estivessem de olhos vendados. Os homens exaltam as suas próprias teorias acima da palavra de Deus. Pode então a inteligência causar maior dano que a ignorância. Assim, a falsa ciência da atualidade. Reparem bem nesta afirmação. Que mina a fé das Escrituras. Acham que existe ciência atualmente que mina a fé nas Escrituras? Concordam? Ela mostrar-se-á tão bem sucedida no preparar o caminho para a aceitação do papado, como fez o seu formalismo aprazível, como o fez a retenção do saber ao abrir o caminho para o engrandecimento na Idade Média. Assim como no passado, na Idade Média, as ideias de Roma pelo formalismo alcançaram o mundo, no final, pela ciência, as mesmas ideias alcançarão o mundo. Quais são então os dois argumentos que nós já vimos para o decreto dominical? O argumento científico e o argumento moral. Acham que estes argumentos estão a ser usados neste momento? Acham que, por exemplo, a comunicação social está constantemente a mostrar os problemas que existem neste mundo que precisam ser endereçados antes que seja tarde demais? Acham que a imoralidade está sempre a entrar pelas nossas casas ou não? A imoralidade está-se a tornar de tal forma que as pessoas não vão aguentar mais. Os argumentos científicos vão ficar tão fortes que as pessoas não vão aguentar mais. E sabem o que é que elas vão querer? Vão querer a solução. E a solução apresentada é o mundo parar um dia por semana. E só para concluir, não sei quanto tempo já acabou o tempo, ali os meus colegas lá atrás não me estão a mostrar placas, por isso eu continuo a falar. Já, game over. Então é as últimas frases. Lembram-se na primeira lei dominical da altura de Constantino, essa lei afetou o povo de Deus? Lembram-se que nós vimos? Afetou ou não? Não. Essa lei não é para vocês. A primeira lei dominical vai ser exatamente igual. Quando for obrigatório descansar ao domingo, isso vai afetar o povo de Deus? Vai afetar? Vocês têm algum problema em não trabalhar ao domingo? Eu não tenho. Abster-se de trabalhar no domingo não é receber o sinal da besta. O problema não vai ser a primeira lei dominical. O problema vai ser o que vem a seguir. E isso nós vamos ver amanhã. Ok? Muito obrigada pela vossa atenção. Desculpem a correria e o tempo, mas estes detalhes são muito importantes. E só para concluir, quais são os dois grandes argumentos? Moral, científico. Há mais um que vamos ver amanhã, está bem? Muito obrigada pela vossa atenção e que Deus vos continue a abençoar. Vamos nos levantar. Tem mais tempo? Posso continuar mais um bocadinho? Quanto tempo? Hã? Eu estava a ver mal as horas, então está bem. Então não vai dar para terminarmos esta mensagem. Ok, obrigado. Eu vi-te com o game over na mão e eu pensei que já estava. Muito bem, então nós vamos ver o outro argumento, que lembram-se que são... Quantos argumentos é que são? 3, ok. Muito bem. No entanto, apesar da primeira lei dominical, vocês importam-se que eu tiro o casaco? Apesar da primeira lei dominical não afetar diretamente o povo de Deus,
ela é um sinal para o povo de Deus. É um sinal muito importante para o povo de Deus. Reparem, não muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, sermos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus. Então, apesar de este primeiro decreto dominical não afetar o povo de Deus, ele é um sinal muito importante para o povo de Deus. Qual é esse sinal? Será o tempo então de deixar definitivamente as grandes cidades. Hoje já é a altura de muitas pessoas terem esta vontade de deixar as grandes cidades, mas a obra nas grandes cidades só terminará na primeira lei dominical. Até lá, Deus ainda vai ter pessoas que possam viver perto das grandes cidades para fazer lá a sua obra. Mas a primeira lei dominical significa o fim das obras nas cidades. Porque a ira de Deus vai começar primeiro, sabem por onde? Sabem por onde? Nas grandes cidades. A partir do momento do decreto dominical, apesar de não afetar o povo de Deus já sabe que a ira do Senhor vai começar a cair nas grandes cidades. E que quanto mais longe estiverem delas, mais seguro estarão. Então a primeira lei dominical, a guarda do domingo, não traz consequências diretas ao povo de Deus, mas é o último sinal para o povo de Deus abandonar definitivamente as cidades. Mas como eu vos disse, há mais um argumento. E este argumento é um argumento muito interessante. Porquê? Porque já percebemos como vamos ter uma lei para guardar ou ter um domingo de descanso. Os argumentos são científicos e morais. E vou repetir para vocês não se esquecerem. No entanto, eu faço uma pergunta. Como é que vão obrigar as pessoas a trabalhar ao sábado? Estes argumentos resultam? O que é que vocês acham? Consigo justificar o trabalhar ao sábado com a proteção do ambiente ou com a moralidade? Não. Eu preciso de um novo argumento para obrigar as pessoas a trabalhar ao sábado. E este argumento tem que ser muito, muito forte, porque hoje em dia o argumento é exatamente o contrário. Por exemplo, esta notícia é recente lá em Portugal, e eles estão já a implementar a semana de trabalho de quantos dias? 4 dias. Então, se a ideia agora é trabalhar menos dias, como é que vamos obrigar as pessoas a trabalhar ao sábado? Não faz sentido nenhum. Mas sabem, o que está a acontecer atualmente no nosso mundo é algo muito estranho. Estão-nos a levar para um extremo para a gente querer o outro. Estão-nos a levar para a imoralidade total para nós queremos a moralidade. Estão-nos a dizer que o mundo vai estar completamente destruído para nós queremos aceitar os seus intuitos. E neste sentido é exatamente igual. Neste momento, por todo o mundo ocidental em especial, as políticas são de destruição económica. Acham que uma economia está melhor se as pessoas trabalharem mais ou trabalharem menos? O que é que vocês acham? A lei em Portugal é o seguinte: qualquer pessoa que quiser adotar as 4 semanas de trabalho, a lei diz o seguinte: tem que receber o mesmo salário e não pode trabalhar mais de 8 horas por dia. Que é as horas atualmente que se pode trabalhar em Portugal. Então o que é que acontece? O que é que eles vão fazer? Trabalhar menos e ganhar o mesmo. O que é que isto dá em termos de produtividade? Acha que dá mais ou dá menos? Neste momento, todas as políticas económicas apontam para o fim da economia mundial. Vou-vos dar um exemplo. Reparem neste exemplo. Isto é um site que podem consultar, o US Debt Clock. Isto é a monitorização da dívida norte-americana. Já ouviram falar em dívida, certo?
Já ouviram falar em, não sei se diz igual, aqui no Brasil, em déficit orçamental? Já ouviram estas palavras? Sabem o que é déficit orçamental? Alguém sabe? Muito bem. O déficit é a percentagem que o governo gasta mais do que o que recebe. Vamos fazer aqui muito simples. Imaginem que eu ganho... Qual é o salário médio aqui no Brasil? 1.200? 1.200? Mais? Não importa. 2.000 reais. Eu ganho 2.000 reais. Está bom assim? Ok. Imaginem que ao fim do mês eu gasto todos os meses 2.100 reais e só ganho 2.000. O que é que vai acontecer? Déficit de 100 reais todos os meses. No final do ano eu tenho um déficit de 1.200 reais. Passado 10 anos, quanto é que eu tenho? 12.000 reais. Acham que eu tenho futuro? Economicamente? Então, o objetivo dos governos é ter um déficit de 2%. O que é que eles estão a dizer? Vão-se cada vez sempre gastar mais do que o que recebem. Isto implica que a dívida vai ser o quê? Cada vez maior. Ok. Em 1980, os Estados Unidos deviam 918 bilhões de dólares. Quase 1 trilhão de dólares. Passado 20 anos, no ano 2000, a dívida nos Estados Unidos era 5,6 trilhões de dólares. Para terem uma perspectiva do que isto é, em 1980, cada contribuinte americano, contribuinte é pessoas que pagam impostos, cada contribuinte americano devia 12.000 dólares. Sabem que a dívida do governo é nossa. Somos nós que a pagamos, os contribuintes. No ano 2000, cada contribuinte norte-americano devia 54.000 dólares. Números do ano passado. Diz o seguinte: a dívida dos Estados Unidos que foi aumentada o teto da dívida foi aumentado há 2 semanas atrás, que eles tinham atingido o limite, tiveram que aumentar. 31 trilhões de dólares. Sabem quanto é que isto dá por cada contribuinte americano? 247.000 dólares. Sabem quanto é que isto é em reais? Agora reparem bem. Agora, se nós juntarmos à dívida do país a dívida das pessoas, neste momento, a total liabilities, total dívidas nos Estados Unidos são 172 trilhões de dólares. Isto dá 1,2 milhões de dólares por cada contribuinte. Digam o que é que vocês acham. Acham que existe hipótese de alguma vez esta dívida ser paga? Reparem, só vou dizer isto. O orçamento dos Estados Unidos é muito grande. Sabem qual é a 4ª maior despesa dos Estados Unidos neste momento? Juros da dívida. A seguir ao exército, à saúde e às pensões, a 4ª maior despesa dos Estados Unidos é não é pagar a dívida, é pagar os juros da dívida. Em poucos anos, os juros da dívida vão ser a principal despesa dos Estados Unidos. O que é que vocês acham que vai acontecer em breve, não só nos Estados Unidos, mas na maior parte dos países? Quando a nossa nação, os Estados Unidos, e em suas assembleias legislativas, quando o Senado norte-americano promulgar leis que restringam a consciência das pessoas contra os seus privilégios religiosos, impondo a observância do domingo, o que é que nós falamos? Eles vão fazer isso? Com que argumentos? Morais? Científicos? Exercendo poder opressor contra os que guardam o sábado do 7º dia, a lei de Deus será para todos os efeitos invalidada. E em nosso país, a apostasia nacional será seguida de quê? De ruína nacional.
E sabem o que é que vai implicar a ruína nacional nos Estados Unidos? Vai implicar o colapso do sistema financeiro mundial. E então, isto vai ser o motivo, o argumento que vai ditar o próximo evento nos eventos finais. Aliás, nós vimos isto exatamente hoje. Satanás está ativamente em operação em nossas cidades populosas. Sua obra é observada na confusão. Onde? Na discórdia entre o quê? O capital e o trabalho. O que é isto? A direita e a esquerda. Esta discórdia está a levar o mundo para o seu fim. Bem como na hipocrisia que pertentam nossas igrejas. Os ímpios estão sendo atados em feixes, atados em conglomerados comerciais, em sindicatos e em confederações. Não devemos ter nada a ver com estas organizações. E agora reparem bem. Estas ideias que nós vemos ao nosso redor serão um instrumento que trarão sobre a terra um tempo de angústia tal como nunca houve desde o princípio do mundo. O colapso financeiro vai ser tão grande, a ruína vai ser tão grande, que o mundo vai deixar de ser como é atualmente. E sabem qual é a solução para um mundo falido? Sabem qual é a solução para um mundo que não aguenta mais em termos financeiros? Sabem qual é a solução? Sabem como é que a Europa foi reconstruída a seguir à Segunda Guerra Mundial? Com muito trabalho. Trabalho é fonte de rendimento. E é por isso que o argumento que vai justificar um decreto para obrigar todos a trabalhar ao domingo ao sábado, é porque é preciso voltar a 6 dias de trabalho semanal. E como vocês estão a ver, o mundo está ou não a seguir para esta direção? O mundo está exatamente a seguir nesta direção. A prosperidade que existe atualmente no mundo ocidental é prosperidade de fazer de conta. Não sei se vocês sabem como é que funciona o sistema financeiro atual. Por exemplo, eu vou dar o exemplo dos Estados Unidos, que é o mais simples de compreenderem. Sabem como é que os Estados Unidos conseguem pagar as suas dívidas? Como é que eles conseguem pagar aos seus funcionários? Sabem como é que eles fazem? Alguém sabe? Eles imprimem dinheiro e dão às pessoas. E como é que eles imprimem dinheiro? Criando mais dívida. E eles prometem que um dia vão o quê? Pagar. Então toda a prosperidade é baseada em dívida. Quando eu em Portugal vou ao banco e peço dinheiro para comprar a minha casa, antigamente sabem o que é que os bancos tinham que fazer? Sabem como é que eles faziam antigamente? E eles tinham que ter dinheiro de quem depositava para poderem emprestar. Durante as últimas décadas, eles podiam emprestar, reparem bem, na loucura que isto é, 10 vezes o dinheiro que tinham lá. Ou seja, eu punha lá R$1.000 e eles podiam emprestar quanto? R$10.000. Neste momento as reservas de empréstimo foram extintas este ano. Este ano foram extintas. Eles podem emprestar sem ter nenhum dinheiro lá. Ou seja, a prosperidade que existe é baseada em dívida. E essa dívida nunca vai ser paga. Sabe quem é que vai pagar? Sabem quem é que vai pagar? Aqueles que vão viver os eventos finais. Eles é que vão recolher as consequências. Então, para nós terminamos, a todos, isto é o cumprimento da profecia. Nós falámos da primeira lei dominical, que é obrigar a trabalhar ao domingo. Agora estamos a falar da segunda fase. A todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que recebam uma marca na mão direita ou na fronte. Isto refere-se a uma segunda lei. Esta segunda lei, o que é que diz? É obrigatório trabalhar ao
domingo, ao sábado. A primeira lei não vai afetar o povo de Deus, mas a segunda lei vai diretamente afetar o povo de Deus. Esta segunda lei é o equivalente que vimos no passado a uma segunda fase onde houve multas e açoites. Multas para os livres, para os cidadãos romanos, açoites para os não livres, para os restantes cidadãos. E no futuro equivale esta segunda fase então a receber o selo de Deus ou a marca da besta. É muito provável que comece da mesma maneira. Por exemplo, empresas serem multadas se não fizeram o quê? Se não trabalharem ao sábado. Pessoas também provavelmente serão multadas por não trabalharem ao sábado. Isto sou eu que estou a dizer, não está escrito, mas estou a fazer um paralelismo com o passado, que foi assim que começou. E então vai começar a haver o quê? Problemas reais para o povo de Deus. Mas sabem como é que nós começamos a mensagem de hoje em Apocalipse 7? E Apocalipse 7 tinha uma promessa. Lá disfarçada no meio, não tinha uma promessa? Dizia que os problemas, que a angústia, que a destruição viria sobre a terra e o mar. Mas não viria quem? Não viria sobre a... Quem é essa árvore? Os escolhidos, o povo de Deus. Certo? Lembram-se disso? Tenho uma pergunta para vocês. Quem são estes escolhidos? Quem são estes escolhidos? Somos nós. Têm a certeza? Sim? Estamos prontos? Sabem que o Jefferson falou hoje de manhã de um povo. E eu costumo fazer uma pergunta. Eu vou fazer a pergunta. Apocalipse, em 2 sítios, diz que aqui está o povo de Deus, aqueles que guardam os mandamentos e têm o quê? Quem são esses? Quem são? Somos nós. Hã? Somos nós, sim ou não? Ok, muito bem. Em Apocalipse capítulo 3, fala da igreja de... Qual é a igreja que fala? Falamos hoje de manhã. Quem é essa igreja? Oh, vocês têm que decidir, desculpem. Nós somos a igreja de Laodiceia ou somos a igreja remanescente? Têm que escolher, não podemos ser as duas. Porque uns são o quê? Pobres, cegos, nus. Os outros são aqueles que guardam os mandamentos, têm a fé de... Jesus. Então quem é que somos nós? Na terceira mensagem nós vamos perceber que nós hoje somos a igreja de Laodiceia. E Jesus está a tentar que nós sejamos a igreja remanescente, irmãos. Está a tentar. Nós vamos ver qual vai ser o argumento que vai dividir a igreja em 2. Na terceira mensagem. Há um argumento, há uma doutrina que vai dividir a igreja em 2. Isso vai ser a sacudida do final, que nós vamos falar. A segunda mensagem de amanhã, que é a terceira mensagem. Mas para terminarmos, eu quero vos dizer uma coisa. Nós podemos fazer parte desse grupo, dos escolhidos, das árvores. E este é o plano que Deus tem para a minha vida e Deus tem para a tua vida. Mas vamos abrir a Bíblia. Sofonias, capítulo 2, tem uma profecia. Sofonias. Como é que se diz aqui com sotaque? Sofonias, é isso. Vamos lá. Sofonias. Vamos lá ver se eu com uma mão consigo chegar lá. Sofonias, sim. Sofonias, capítulo 2. Agora vamos esta profecia para o tempo do fim, está bem? É para nós hoje. E diz assim, Sofonias capítulo 2, versículo 1, Congrega-te, ó nação que não tens pudor. Está a falar de que nação aqui? Do povo de Israel. Quem é o povo de Israel no tempo do fim?
Somos nós. Ok. E diz assim, congrega-te, reparem o que diz no início do versículo 2, antes que saia o decreto. Irmãos, sabem o que é que isto quer dizer? Sabem o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que aqueles que conhecem as profecias, aqueles que sabem os eventos finais, têm que se preparar antes do decreto, não é depois. Quando sair o decreto, será tarde demais para o povo de Deus. Os outros ainda vão ter a segunda oportunidade? Vão ter a segunda oportunidade. Quando este povo for preparado pelo Senhor para fazer a última pregação das 3 mensagens angélicas, muitos que nunca ouviram a verdade terão a sua oportunidade de se juntar. Os trabalhadores da 1/10 da última hora. Mas o povo de Deus tem que estar pronto antes que estas coisas aconteçam. Quando é que eu me tenho que preparar para os eventos finais, irmãos? É hoje. Na 4ª mensagem nós vamos falar da vida devocional do remanescente. Vamos ver exatamente o que é que Deus diz que eu hoje tenho que fazer diariamente na minha vida para estar pronto para os eventos finais. Vamos ver como é que deve ser a vida devocional, algo que Deus está a tentar ensinar ao seu povo há 3.500 anos e nós teimamos em não aprender. Hoje nós vimos os 3 argumentos: científico, moral, financeiro. É assim que o mundo vai ser enganado. Mas nenhum de nós está aqui e precisa ser enganado. Nós não temos que ser enganados. Temos é que estar preparados. E é hoje que eu tenho que me preparar. Deus nos abençoe. Vamos nos levantar então para terminar com uma oração. Querido Pai que estás mais altos dos céus, ó Senhor, nós vimos hoje como Tu nos amas, Pai. Porque antes que as coisas acontecem, Tu nos explicaste ao detalhe aquilo que vai acontecer, Senhor. Ó Senhor, Tu não queres que nenhum de nós se perca. E por isso Tu nos avisaste, antes que saia o decreto, congrega-te, consagra-te, junta-te, para que possas estar pronto. Ó Senhor, esta mensagem é para cada um de nós. Conforme a profecia de Apocalipse 7, nós não queremos fazer parte nem da terra nem do mar, nós queremos ser esta árvore, queremos ser estes escolhidos, queremos ser aqueles, bom Pai, que vão estar protegidos por Ti no meio do tempo mais difícil que este mundo vai ver. Mas Senhor, para hoje, eu Te peço que possas tocar o nosso coração, que possas fazer a diferença na nossa vida, que possas nos ajudar a entregarmos a Ti, para que não tenhamos apenas um conhecimento teórico, mas um conhecimento prático de Ti e da Tua vontade. Abençoa a cada um que está aqui presentes e abençoa não só a aprendermos sobre os eventos finais, mas a avisarmos o mundo daquilo que se aproxima. Em nome de Jesus. Amém.